Olá, tá começando agora o programa Destino aqui na Arauto News. Eu sou a Paula Severo. Nesse programa a gente sempre recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco dessas experiências de viagem aqui com a gente. O programa Destino que conta com o apoio do Dodjef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. No programa de hoje, a nossa convidada, natural de Cachoeira do Sul, moradora de Veracruz, a Maria Cristina da Fontoura Gomes, que é bancária aposentada. Maria, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente e compartilhar um pouco das suas experiências. Eu que agradeço o convite, Paula. Fico muito feliz em ajudar a divulgar, a proporcionar, assim, ajudar as pessoas a ter sonhos, né? Sim. Viajar é muito bom. Talvez incentivar, inspirar outras pessoas. Inspirar outras pessoas, isso mesmo. Queria que tu começasse me contando um pouco da tua história com viagens, assim, sempre foi algo que te interessou, algo que tu gostou? Quando é que isso começa na tua vida? Bem, eu sempre tive vontade de viajar, né? Mas antigamente era mais difícil, não tinha tanta informação, trabalho, depois filhos, estudo, tu vai deixando para depois sempre. Aí, com o tempo, tu começa a perceber que falta algumas coisas que tu gostaria de fazer na vida, né? E aí, o sonho de viajar. Então, em 2016, eu fiz uma primeira viagem assim, mais longa fora do estado, e a partir dali a gente começa a ter uma segurança também, né? Vou para tal lugar, e lá é difícil, ou como é que eu vou fazer para andar, para comer, para dormir? E aí tu começa a planejar e procurar ajuda. Foi aí então que eu descobri, né, o Jefferson, né, da Dodjef, e eu sempre viajo com ele, já faz bastante tempo, né, e sempre muito bem atendida. Ele sempre proporciona assim toda a segurança, né? Sim. E bastante ajuda, inclusive antes, né, na viagem, toda a segurança assim para a gente ir. E então eu comecei a viajar, primeiramente, aqui no Brasil, e aí tu começa a pensar, não, vou mais longe. Depois que o bichinho morde. Exatamente. Aí tu começa a pensar, não, mas a gente pode ir para um lugar um pouquinho mais longe, né? Conhecer um lugar diferente. E aí também a barreira da língua. Aí tu começa a ficar com medo. Vai sair do país, e que língua? Então, a primeira viagem que eu e meu esposo contratamos foi para Portugal, que foi maravilhosa. Que daí o idioma exatamente. A gente foi para lá, exatamente. Uma por gostar de Portugal e gostar de conhecer, né? E também pela barreira da língua, né? E aí a gente vê que ao viajar, a língua às vezes é o menos importante, porque tu consegue te comunicar, as pessoas, muitos lugares são bem receptivas, então tu começa assim a perder o medo. Sim. Perder o medo de viajar. Acho que isso que tu comentava antes é algo que a gente percebe muito, pessoas que têm essa vontade, mas têm esse medo, aí vão pela primeira vez e quando volta, foi tão fácil. Exatamente isso. Aí depois disso, a gente já foi também para Cartagena, na Colômbia, que é um lugar muito interessante, muito legal, muito quente, mas muito interessante. A gente também já foi para o Uruguai, a gente foi de ônibus, né? Uma viagem de ônibus bem legal também, maravilhosa, aqui pertinho, né? Fácil para a gente ir e voltar. Na Argentina, uma viagem maravilhosa, a gente foi até o Ushuaia, né, e El Calafate também, né, na Patagônia. É uma viagem assim, essa é uma viagem de sonho mesmo. Estar naquele lugar assim, naquela imensidão, é um lugar lindo, maravilhoso, o fim do mundo, né? Sim. É muito interessante. E é uma natureza muito diferente, é muito diferente, assim, é muito, muito legal. Aí também a Espanha e Marrocos, né, que foi uma viagem, a mesma viagem, né, a gente fez de ônibus, né, todo o sul da Espanha, ali na Andaluzia, e depois passamos para Marrocos, né, estudo de ônibus, bem interessante, foi uma viagem. Essa foi quando? Essa foi 2023.
E como é que foi a ideia? A ideia inicial era a Espanha, a ideia já era fazer o Marrocos junto? Como é que surge? A ideia assim? foi assim, a Andaluzia. Né? A gente tinha vontade também de ir no Marrocos, mas a gente estava pensando numa coisa separada. Só que aí, conversando com o Jefferson, né? E aí então a gente conseguiu fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Deu 20 dias. E aí a gente fez toda essa parte sul da Espanha, né? A partir de Madrid até o Marrocos. E foi uma viagem assim, sensacional também. E as suas impressões da Espanha, foi o que você estava esperando? Como é que foi? Além até das expectativas, né? É um lugar maravilhoso. Eu adorei Madrid, né? Adorei Madrid. E toda a parte do sul ali, que é bastante árida, é seco, né? Aí Sevilha, Granada. São lugares maravilhosos. Toledo. Deixa eu ver também, o que mais que a gente Toledo, foi? Que é uma cidade que é meio medieval ainda? Sim. E essa é bem pertinho de Madrid. Sim, essa é bem dizem que é muito bonita. Lindíssima. Assim. Todas as cidades são ali, porque o sul da Espanha todo tem muita influência árabe, né, dos mouros. Então a arquitetura é muito bonita ali. Ela tem muito assim mosaico, né, que lá no Marrocos isso é cheio, né, todos os palácios, todos os lugares tem muito mosaico, é muito bonito. E no sul da Espanha também, né, Sevilha, aí tem a dança flamenca, que a gente teve a oportunidade de ir 2 vezes, né. Então, assim, é muito interessante. Os moinhos de vento, né? Do Cervantes também, Dom Quixote, né? E aí, então, assim, são várias coisas, assim, nem dá pra... tudo é tudo assim na cabeça, né? Sim. É a foto, tu lê sobre isso, lê sobre aquilo, mas nada como vivenciar. É tá muito lá no legal. lugar. É lá, é muito, muito legal. E as suas impressões sobre o povo em espanhol em geral? Não sei se tu fala espanhol, como é que foi para se virar, Bem, assim, ó, a gente tinha guia em espanhol, né? E eles até falam, assim, tinha alguns brasileiros no ônibus, né? Eles também, são bastante atenciosos e eles procuram, né? Te ajudar e tu entender, assim, também a língua, né? Inclusive, a partir dali, eu comecei a estudar espanhol, até para facilitar, né? E aí, mas assim, o pessoal bem receptivo, né? E não tem dificuldade nenhuma. O espanhol tem bastante palavras que são bem diferentes, que às vezes a gente acha que são iguais, né? Mas não são. Mas assim, dá bem para a gente viajar para um país de língua espanhola e não ter assim tanto problema, né? Claro, tem que ter paciência, tem que conversar, tem que tentar entender também, mas é bem razoável, assim, não é difícil. Sim. Né? E da comida espanhola, o que tu provou? Que é uma culinária famosa. É famosa, né? Eu comi... tem os churros, né, que são famosos, eles são um pouquinho diferentes, né, porque eles se mergulham num chocolate, né, é diferente do nosso aqui é recheado, né, eles mergulham no chocolate. Tem também muito peixe, ali toda a Península Ibérica, muito peixe, muito bacalhau, né, batatas, né, tem muita coisa com batata. Um prato que eu gostei muito, né, que aqui também tem, mas aí o nome já te... Rabo de touro, né? E é rabo de vaca mesmo, né? E aí é preparado também, muito bom, assim, então são coisas bem típicas, né? Então, assim, a culinária é muita fruta cítrica, né? Isso nas cidades também, a arborização dessas cidades ali, a maioria é com árvore cítrica, laranja, né? Sim. Então é muito, muito bonito, assim, né? Legal. E esse caminho da Espanha para o Marrocos foi de ônibus, então? Sim, todo ele de ônibus, né? A gente partiu de Madrid e todo dia de ônibus, cada dia, assim, numa cidade. Algumas a gente ficou 2 dias, uma noite, né? Mas foi todo de ônibus. Então, dá bem para ver a paisagem, olhar, né? Eu e meu marido, a gente fica muito atento, né? Não dorme, tenta não dormir na viagem, né? Para poder aproveitar e olhar tudo que tem, né? Sim. E quando se cruza a fronteira, quais são as diferenças, assim? Como é que é esse caminho de quem vai da Espanha para o Marrocos por terra? Sim. Aí a gente chega, nós somos no porto de Algeciras, né?
e ali pega um ferryboat, né? Passa o Estreito de Gibraltar, o ônibus que a gente estava fica na Espanha e lá já tem outro esperando, né? Com um guia marroquino. Né? Então, ali inclusive a imigração, né, é feita dentro do barco, né? Então tu chega lá, já só passa nos detectores lá e já pode entrar no país, né? Bem tranquilo. E aí o guia já era marroquino, bem receptivo, o povo marroquino muito receptivo, adoram o Brasil, né? Eles têm muita ligação, assim, por causa da novela. Sim. E também o futebol. E onde eles ouvem alguém falar português, eles já falam em futebol. Né? Bem, assim, bem legal, porque tu vê que as pessoas gostam, né? Gostam de brasileiros, né? Isso é bem interessante. Essa acolhida, sim, assim, né? Sim. Eles são muito, muito receptivos, muito agradecidos, inclusive, por ter turistas, né? Sim. Vários, assim, porque além de ter o guia no ônibus, né? Que ficou toda a viagem, sempre foi o mesmo guia, um senhor, né? Usava, inclusive, roupa do pessoal nômade, assim, né? Tipo os beduínos? Beduínos, berberes, né? Berberes, E aí ele usava roupa o tempo todo, turbante, aquela roupa, assim, bem típico, né? E só que alguns locais tinham os guias da cidade, né? Que tinham mais conhecimento para nos guiar ali, Marrakech, assim, né? E aí todos eles agradeciam muito, assim, no final. Não a nós brasileiros, ao pessoal, né? Tinha gente de toda a América, do México para cá, tinha vários, né? Sim. Isso também é interessante em viagem. E aí o pessoal agradece muito a presença de turistas, né? Alguém ir lá usufruir da cultura e ajudar, né? Ajudar economicamente o país, né? Sim. Eles agradecem bastante. E no caso do Marrocos em especial, algumas pessoas que vieram no programa que já foram comentaram que o custo de vida lá é muito baixo, então para quem visita é vantajoso, porque o dinheiro vale bastante. Sim, o dinheiro vale bastante, né? E a gente, claro, a gente já foi com tudo assim certinho, não digamos, tinha o hotel, tudo. Os hotéis maravilhosos lá também, muito bonitos, muito bem decorados, assim, bem diferente dos hotéis normais, assim, que a gente vai, né? Tinha um lá que era todo africano, assim, já, porque ali é a entrada da África, né? Sim. Então, assim, já tinha parecia que estava lá no meio da selva, assim, com estampas de bichos, né? Muito bonito. Só que a gente vai com tudo já incluído. Aí a refeição, uma refeição sempre por dia também já era incluída, ou jantar, ou almoço, né? Então a gente assim quase não gastou em dinheiro lá, né? Mas é uma viagem assim que não é tão cara quanto outros países, né? Sim. Antes tu comentou que foram 20 dias ao todo. No período do Marrocos foram quantos dias? Ali deu assim, foi quase meio a meio. Quase meio a meio, né? A parte da Espanha, né, também. E no Marrocos a gente visitou a capital, Rabat, o porto é Tanger, né? A primeira entrada ali, depois Rabat, aí tem Marrakech, tem Fez, Casablanca também, né? Então a gente faz todo um circuito assim e volta pro ponto de chegada, né? Pro porto também. Então acho que deu uns 10 dias também, deu mais ou menos uns 10 dias em cada um. E nesse período, quais foram alguns dos locais, atrações, enfim, que vocês visitaram, os seus favoritos, talvez, os que te chamaram mais atenção? O meu, assim, o lugar, assim, que é emocionante chegar é o deserto. O deserto do Saara, andar de camelo ali, né? Assim, meu Deus, aquilo ali, eu disse assim, a gente tá aqui mesmo, será que é verdade? Eu tô num filme. Num filme, né? Num filme. Assim, é muito, aquilo ali, assim, é uma coisa assim, bem, como tu disse, é de filme, é emocionante, né? O deserto, o pôr do sol, né? Que a gente fica até o pôr do sol. Sim. É muito lindo, né? Assim, eu gostei, amei no Marrocos, né? Mas o deserto do Saara é indescritível. Que legal. E a gente sabe que o Marrocos também é uma cultura bem diferente, né? Sim. Como é que foi essa questão, assim, de, não sei se talvez choque cultural, mas diferenças culturais que tu notou, que vocês notaram? O que, assim, a gente foi, inclusive, foi inverno, era janeiro, né? Inverno lá.
Então, assim, a questão de roupa não deu para perceber nada, porque estava frio, bem frio, né? Eu imagino que no verão seja diferente, aí a gente talvez tenha que cuidar um pouquinho mais, né? Com o tipo de roupa que vai, né? Assim, no geral, né? Mas assim, eu não senti, nessa parte eu não senti nada diferente. O que dá para notar muito nas cidades maiores é mais assim, não é tão rígido, acredito, essa questão, né? Porque tem os turistas também. E as próprias pessoas ali, tem trabalhadores, acho que de outros lugares, né? Que se vestem como nós, assim, normal, né? Mas quando tu vai entrando mais no interior, que tu vai vendo os vilarejos, né? Que também são muito interessantes. Tu começa a ver mais, assim, pessoas com roupas islâmicas, né? Inclusive, uma coisa que eu nunca tinha visto é a burca. E eu cheguei a ver lá, caminhando assim na rua, umas moças, senhoras, né? Com burca, que tu só enxerga os olhos. Aquele que só tem a telinha. Só. Aí eu cheguei a ver. Mas era um lugar, assim, já bem distante de grandes centros, né? Então ali, isso é uma coisa assim que tu... Ai, né? Mas é tão interessante, é tão diferente, que é uma coisa assim que não chega a chocar. Porque a gente já viu na internet, já viu em filmes, né? Mas é um costume muito diferente, né? Para nós, né? Para nós. Mas assim, nas cidades maiores, tu vê de tudo, né? Vê gente com roupas assim ocidentais e todo mundo bem harmônico, assim, não se vê nada. É um país assim, dos países que tem a religião islâmica, acho que são dos mais abertos, né? Então não chega a chocar muito. Uma coisa interessante quando tu vai viajando assim, inclusive tu vê nos vilarejos, né? Cafés, né? Que na realidade a maioria toma chá. A gente não vê mulheres em cafés, só homens. Isso aí é uma coisa assim que... isso é bem diferente, né? E não tem bar, não tem assim, barzinho, isso aí não tem. Lá no Marrocos não tem, né? Então tem cafés e somente homens frequentam. Pelo menos assim, nos cafés eu não vi nenhuma mulher, né? Isso a gente viu vários, assim, em vilarejos, em cidades, né? E é frequentado por homens. Parece assim que é separado. Mulher vai em algum lugar e o homem vai no café. É uma coisa assim, né? E quanto mais o interior, assim, a gente vê mais, então, a questão de roupas, né? Mais islâmicas. E uma parte muito interessante, que são os vilarejos. As casas todas são de barro e palha. Então, assim, tu enxerga, assim, tudo tem o mesmo tom do deserto, né? Um marrom, assim, claro. E tem duas coisas coloridas nesses vilarejos. Uma escola e a mesquita. São as únicas coisas que tem cor. O resto tudo é marrom. E só que são construções, assim, pelo que falaram, assim, tem muitas que tem muito conforto dentro, né? Tu olha por fora, assim, não é, tu olha assim, não tem telhado, elas são quadradas, né? Janelinhas, assim, mas elas devem já ser em função do calor, quando é verão, né? No inverno é frio. E isso, assim, vários vilarejos, né? Isso a gente vai andando na estrada e vai enxergando, assim, tem umas maiores, umas menores, né? E as cidades maiores, não, essas aí já tem construção, assim, diferente, né? Prédios, inclusive, né? Bem modernos, por sinal. Que legal. Tem, acho que uma das coisas que muitas pessoas que vão ao Marrocos procuram, visitam, enfim, são aquelas cooperativas acho que é de óleo de argã. Sim. A gente visitou em Marrakech, né, uma cooperativa dessa que vendia, inclusive, produtos de beleza e também, assim, medicinais, né, todos à base de óleo de argã. E aí, na frente, assim, tem uma pessoa, uma senhora, que fica extraindo óleo, assim, para demonstração, né? Aí a gente vê aquele, né, tudo manual, assim, os aparelhos ali, vai extraindo óleo, né? É bem interessante. Então, deu para conhecer um pouquinho também da cultura, né? Que legal. Em Marrakech também tem aquela praça com as cobras, que eu não cheguei muito perto, né? Mas enxerguei de longe, assim, são, aquilo tipo, é uma atração. Os encantadores. Os encantadores ali, né? Eu cheguei meio perto só, né? Eu só olhei assim, né?
Então, são coisas bem diferentes pra gente, né? Que a gente não tá acostumado, né? Sim. Mas bem interessante também. E essa experiência dos mercados públicos, Sim, mercados de rua? Sim, os mercados, assim, muito diversificados, né? Eles vendem de tudo, né? Roupa, comida, tudo assim, ao ar livre até. E muito também artesanato, né? A base, assim, de metal, muita coisa com metal, muito trabalhado. Coisas lindíssimas, lindíssimas, né? Lustres, assim, enormes, maravilhosos, né? Que é impossível quase a gente trazer, né? Sim. Mas, assim, coisa muito bonita mesmo, né? E aí também a gente visitou Fez, né? Que tem a Medina, que na realidade é um mercado enorme, né? E ali tem... Eu cuidei muito para não me perder do guia e da turma, né? Porque é um labirinto, um labirinto. Se eu me perdesse lá, acho que eu nunca mais voltava. Aquilo ali, assim, meu Deus, tem vielas, tem coisas meio subterrâneas, tem coisa muito antiga, né? Então tem portas, assim, que parece que é meia porta e aí tu enxerga, assim, lá dentro, assim, a casa ou um estabelecimento, né? E ali também tem que é bem interessante, famoso, inclusive, a parte dos couros, né? Que eles fazem tem curtume, né? O curtume deles é milenar, né? E assim são uns tanques de pedra, aquilo ali, com a primeira lavagem do couro que eles deixam ali para ir amaciando é com fezes de pombo. E isso também, além de fezes de pombo, o cheiro do couro, né? Isso dá um cheiro bem forte, né? No inverno eu não achei tão ruim, mas quem vai no verão fala que é bem forte, né? Aí quando a gente vai entrar na seção no setor assim dos couros, a gente ganha um raminho de hortelã para qualquer coisa ficar cheirando. Isso. Mas é bem interessante, até por ser uma cultura milenar, né? Sim. É muito bonito. E aí dali tu enxerga. Aí já tem as lojas que vendem roupas, bolsas, calçados, tudo daquele couro ali, né? Um couro bem macio. Legal. Aí, com certeza, hoje em dia tem formas diferentes de fazer esse processo. Sim, mas é legal que eles mantenham. Mas eles mantêm, assim, eu acho, uma porque talvez eles gostem, né? E também é uma parte turística, né? Mas assim, é imenso, né? É imenso, realmente, aquilo ali não é só uma demonstração para turista, né? Sim. Ele é mesmo usado e aí eles penduram os couros assim nas paredes, né? É bem interessante, aquilo ali é muito interessante. Antes tu comentava dessa questão dos cafés e locais, enfim, que as mulheres não frequentam. No teu caso, claro, tu estava viajando com o teu esposo, mas como mulher, assim, ou enfim, de questão de segurança geral na viagem, tu percebeu alguma coisa, se sentiu insegura? Ou a questão de estar com o grupo também, com esse roteiro, acho que também dá uma segurança, Sim, né? eu acho que o grupo e um guia, principalmente, né, sempre te dá bastante segurança, né? Mas, assim, a gente não viu, no geral, isso, eu e o pessoal do grupo, ninguém viu nada, assim, nada que pudesse dizer, ali tem um perigo, ali pode ser perigoso, nada mesmo. Nenhum incidente, a gente não viu nenhum incidente, né? Porque às vezes tu tá caminhando em algum lugar, tu enxerga alguma coisa, né? Mas a gente não viu nada mesmo, né? Então foi bem, eu acredito assim, ser um país bem seguro. Claro que tem essa questão de regras, né? Que é diferente daqui, né? Mas eu acho que quando a gente vai num outro lugar, a gente é um visitante, né? Então a gente também tem que respeitar a cultura do outro país, do outro lugar, porque aqui também, a gente não vai na casa de ninguém e desrespeita, né? A gente não vai chegar na casa de alguém e desrespeitar. A mesma coisa quando viaja, não vai chegar lá, eu penso assim, né? Sim. E desrespeitar alguém, né? Então a gente segue as regras, não pode ali ou pode ali, a gente também cuida isso, né? Importante, bem né? importante, eu acho que isso é uma coisa importante que, inclusive assim, quando tu vai em algum lugar, sempre tentar entender, ler, né, sobre aquele lugar, para ver as coisas que tu pode, que tu não pode, né, e chegar lá não se deparar com coisas que talvez tu não gostasse de enfrentar, né? Sim, já tá um pouco preparado, tu já tem que estar preparado, é assim, não é assim, né? E saber, né, que tem coisas que de repente para nós não é nada e para eles pode ser uma ofensa, né? Claro.
Então é bem interessante assim evitar e sempre que hoje em dia tem tanto acesso, né? A internet proporciona tanto acesso, tanta informação, não custa antes de ir em algum lugar dar uma olhadinha, né? E outra viagem que tu tinha comentado também que vocês fizeram foi para Cuba, né? Sim, fomos Queria o ano saber passado. como é que, de onde surge essa vontade, como é que foi essa organização, essa ida para lá? Bem, Cuba, assim, a gente sempre teve interesse, assim, cultural, né? E só que a gente sempre está deixando, porque tem restrições, tem alguma coisa, tem isso, tem aquilo, então a gente foi deixando. Mas quem sabe a gente vai, né? E aí conversamos com o Jefferson, e aí eles, não, mas para lá tem viagens ótimas, e eu já, antes, quando ele trabalhava em outra empresa, ele disse que vendia muito, uma época assim, né? Eu disse, não, mas então a gente vai. E realmente uma viagem bem interessante, bem diferente, maravilhosa também. A gente foi julho do ano passado, e assim, é diferente por questões assim que tem um problema lá do embargo, né? Isso é uma questão política, né? Não vou entrar nesse detalhe, né? Para ir a Cuba, a pessoa tem que entender isso também, né? Saber que chega lá, talvez não tenha o que tu está acostumado a comer em casa, tem que ser alguma outra coisa, né? Tem alguns alimentos que tu às vezes nem acha, né? Mas a viagem em si é maravilhosa. A parte cultural de Cuba é muito interessante. A gente foi a shows lá à noite, né? Muito, muito legal. As ruas, assim, a parte ali de Havana Velha é muito bonita mesmo. Depois a gente também ficou, em Havana a gente ficou 4 dias, né? Foi uma viagem mais curta, que foi nas férias de julho, ali não é muito longa, né? E aí fomos também 4 dias em Varadeiro, que aí é praia, né? Que é maravilhoso, melhor água que eu já fui. Caribe, né? É Caribe, ali é Caribe. Não tem água quente, morna, assim. Não tem como descrever a cor da água, assim, a transparência, né? É maravilhoso, né? Sim. Então foi uma viagem bem interessante também. Mas é um lugar assim que devem visitar, mas as pessoas têm que se informar também antes de ir. Tem que saber o que tu vai esperar. Tem que saber o que tu vai esperar lá e tem que estar disposta a talvez não ter as mesmas coisas que tu está acostumado, né? Em questão principalmente alimentação, né? Principalmente alimentação e o transporte também tem alguma. A gente não teve nenhum problema porque a gente foi com tudo já contratado. Né? Então, assim, essa parte de Havana para Varadeiro, né? Foi um transfer, né? De carro, porque tem dificuldades, assim, de gasolina lá, né? Mas a gente já foi com tudo certinho, né? E ali na cidade, para fazer passeios, isso é muito interessante. Tem muito carro antigo. Isso se vê nas fotos e programas de viagem, né? São milhares de carros rosa, vermelho, verde, azul, carros antigos, né? Que fazem passeios pela cidade, onde tu quiseres vão, né? Tu contrata, eles vão. Eles estão sempre em frente aos hotéis, bem no centro, né? Sim. E esses passeios, assim, são bem legais, assim, de fazer em Havana. É quase uma viagem no tempo. É uma viagem, exatamente. O carro antigo, o carro antigo, também, né? Todos, assim, restaurados, né? São todos impecáveis, assim, limpeza. O motor é reformado. A gente até perguntou porque, né? Para dar curiosidade, né? E aí, e eles estão em frente aos hotéis, assim, aguardando turistas, né? Me surpreendeu também em Cuba a quantidade de turistas, né? Muito turista. Então, um lugar extremamente seguro para andar, né? Dia e noite seguro. Então, assim, é uma viagem bem interessante também. É interessante porque a gente tem, claro, as nossas referências, né? Mas é um povo que vive de uma forma diferente, um governo que se organiza diferente, sim, bem diferente, né? E, assim, a questão ali também é essa parte que a gente estranha mais, eu acho que é o acesso à alimentação, né? Que nos hotéis, assim,
normal, assim, mas tu vê que não tem tudo de manhã. Um dia tem um pão, no outro dia tem outro, não tem aquela quantidade que a gente está acostumado em hotéis aqui ou outros lugares, né? Mas assim, tem tudo, né? Só que tu tem que estar atento, assim, que não vai ser que nem outros lugares, né? Mas bem interessante lá. E a parte de Varadeiro, que tu comentou, né? Que, enfim, a água é impecável. maravilhosa. Lá... E a estrutura, assim, tem muitos resorts. Lá, assim, a cidade, a cidadezinha, assim, eu não me lembro o nome onde fica, né? Ali é uma península, assim, né? É tudo resort, tudo. Todos, né? Um do lado do outro. Todos, assim, né? E tem uma cidadezinha que a gente, inclusive, pegou um ônibus, assim, um ônibus normal, que a gente costuma fazer isso também, quando não é, assim, pacote fechado de ônibus, né? A gente sempre costuma, assim, fazer alguns passeios meio por conta, pra não ir só no ponto turístico, né? Então, ali a gente pegou um ônibus de linha, assim, normal, né? E foi até essa cidadezinha, né? Que é a entrada dos resorts, assim, né? E ali tem artesanato, tem bastante restaurante também, né? Tem gente, e acho que tem casas de aluguel também ali, né? Tem casa de aluguel. Isso até assim, eu não cheguei a me informar porque a gente foi direto no resort, né? Mas tem casa de aluguel, então tem bastante estrutura também ali. Uma estrutura assim bem boa, assim, né? Mas é um do lado do outro, né? E o ônibus esse vai parando assim nas portas dos resorts, o pessoal vai descendo, vai subindo, assim. Bem legal. Que bacana. Estamos de volta, esse é o programa de Destino aqui na Arauto News, programa de viagens, onde a gente sempre recebe algum viajante para contar um pouco dessas experiências. O programa de Destino que conta com o apoio do Dojef Viagens. Seu próximo destino pode estar do outro lado do mundo. Embarque nos melhores roteiros com conforto, segurança e assessoria da Dojef Viagens do início ao fim. No programa de hoje, nossa convidada, Maria Cristina da Fontoura Gomes, aposentada agora bancária, contando um pouco dessas experiências. Maria, antes tu citou, né, que um dos países que vocês visitaram foi a Colômbia. Sim. Como é que, tu falou do calor, mas como é que foram as tuas impressões? A gente foi em Cartagena, né, foi o único lugar na Colômbia, foi Cartagena. A gente foi especialmente para aproveitar a praia, sol, né. E também a parte histórica ali, né? Que é uma cidade murada, muito bonita, né? Na beira do mar, né? Atacada por piratas, bem interessante, né? E a cidade murada, assim, é muito preservada, é bem interessante. E fora da cidade murada tem um outro bairro também, que ele é como se fosse uma cópia mais simples da cidade murada, né, que é onde moravam os trabalhadores, né? Então, assim, é toda uma parte histórica, assim, muito bacana mesmo. O calor é muito grande, é um lugar que eu fui até hoje mais quente. E assim, ó, as ilhas ali, a gente faz uns passeios nas ilhas, né? Aí passa o dia na ilha, assim, é um mar maravilhoso. O Caribe todo, né? Deve ser assim, porque a água é muito verde, muito transparente, a areia é muito clara, né? A parte gastronômica também é bem diversificada, muito peixe, muita fruta tropical, né? E muito colorida. A Colômbia é muito colorida, né? Muito assim, vibrante, né? À noite lá tem muita coisa assim para fazer, tem cassinos também. Eu não cheguei a entrar, a gente não é muito de jogo, né? Mas tem essa opção. Tem essa opção também, né? Então tem muita coisa para fazer, muita coisa, né? E os hotéis são muito bons também, né? Tem toda a estrutura. Tem muito vendedor ambulante também, que a gente também é acostumado, né? Sim. E assim, eu sempre penso, cada lugar é diferente do outro e todo mundo tem que sobreviver e trabalhar, né? Então, assim, eu vejo por esse lado, assim, não vejo, assim, um incômodo, né? Mas, assim, tem muito, né? Tem muito vendedor ambulante, né? E ainda bem, porque a água é vendida, assim, na rua e tu tem que estar tomando água todo o tempo, né? E à noite, assim, que nem eu falei, né? Tem uns passeios à noite também, né? E inclusive eles chamam chiva, é tipo um caminhão que antigamente era usado para levar trabalhadores, né? Corte de cana, acredito, e
mais a zona rural, né? E eles foram adaptados, então, para passeios, né? Lá em Cartagena. Então, eles vão pegando o pessoal no hotel, e aí tem uma banda, uns senhores, assim, que cantam a música típica, né? E aquilo ali fica animadíssimo, né? E é luzes, 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 aquilo fica... Aí mexe com o outro que está passando, e aí faz a gente levantar e gritar e dançar. É muito legal, a gente gostou muito. É uma viagem, assim, bem animada, né? E perto, relativamente, relativamente perto, só tem a parada no Panamá, né? Tem que ter ali. Uhum. Mas fora isso, assim, é um lugar perto, fala espanhol, é mais fácil da gente se comunicar também, né? A gente foi com o Jefferson, né? Do Jeffers Viagem, mas os passeios lá a gente fez por conta, né? Porque cada dia a gente achando um outro, né? E contratando. Ah, que legal. Tava muito bom. Algo que eu queria te perguntar também, que antes tu comentava, né? Quando vocês começaram as viagens, enfim, né? De descobrir também locais dentro do Brasil, das viagens no país, assim. Quais os locais que mais te chamaram a atenção? O Nordeste brasileiro, né, eu acho maravilhoso, né, porque eu gosto muito de praia, né, então eu sempre gosto de ir para lá, né. Já fomos em praticamente todas as capitais e agora até já estamos indo em locais já fora das capitais, né, aproveitar a praia, né. Mas lugares assim que eu assim achei também excepcional são os Lençóis Maranhenses, né, que realmente é único. Parece uma coisa de outro mundo, né? Parece de outro mundo mesmo. E é único, né? E é muito bom ir lá, tem estrutura. A cidadezinha que a gente vai, que é perto, assim, que é a porta de entrada dos Lençóis, tem boa estrutura, hotéis, pousadas maravilhosas, né? E é um lugar, assim, realmente que vale muito a pena ir. Muito a pena ir. Seria, assim, um dos destaques, né, do Nordeste, que eu acho, né? E aqui no Rio Grande do Sul também tem lugares maravilhosos, né? Eu até destaco ali os Aparados da Serra, Cambará, né? Cambará do Sul ali, é um lugar pertinho da gente, dá para ir de carro, dá para ir num feriadão, dá para ir num sábado e domingo, né? Então, assim, viajar é muito bom, independente do lugar, né? Sim. E sempre estar disposto a entender o lugar, a se adaptar, ou pelo menos assim, ter certeza que aquilo ali é um costume deles, não é nosso, né? Mas que está tudo bem, que a gente tem que respeitar. Esse eu acho que é um dos bons motivos assim, da gente viajar, conhecer pessoas, culturas, né? Isso que é interessante, né? Sim. Outra viagem interessante aqui no Rio Grande do Sul, que até eu recomendo também, é a Ametista do Sul, que é uma viagem que dá para ir num dia, tem alguns passeios, são de 2 dias, né? Aí vai até o Salto de Yucumã, acho que é na divisa com a Argentina, ali em Derrubadas. É um passeio bem interessante também, pertinho, não é tão caro, dá para ir num sábado, voltar no domingo, né? É um lugar, assim, que está perto da gente, a gente às vezes nem sabe, né? Não procura lugares longe, né? E acaba que pertinho também tem lugares bem interessantes. Sabe que no início do programa tu comentava sobre essa coisa de inspirar, né, outros viajantes. Queria que tu falasse um pouco disso, porque a gente sabe que muitas pessoas às vezes têm a vontade, têm até as condições, mas por uma outra razão vão adiando essa vontade, sim, né? Então agora tu, desde 2016, já teve todas as experiências riquíssimas, né? O que tu diria para alguém, Maria, que tem essa vontade e por uma outra razão vai deixando para depois? Olha, eu digo assim, comece viajando pertinho, né? Faça uma viagem pertinho, perca o medo às vezes de ir numa agência, conversar, expor o teu orçamento, a tua vontade, né? As tuas condições, inclusive físicas, né? Tem lugares que às vezes já não é mais pra gente, né? Então tudo isso aí tem que ser visto antes, né? Tem lugares assim, outro passeio até vou comentar, que agora acho que foi suspenso por causa da enchente, aquele trem que tem aqui de Mussum a Guaporé. Eu nunca imaginava que tinha um lugar assim, aqui do lado, e ele foi um dos passeios mais lindos também,
aqui no Rio Grande do Sul. Bem pertinho. Bem né? pertinho, não é caro. Então assim, ó, saia de casa. Vai ali, dá uma olhada, vai na internet, tem muito passeio oferecido na internet. Se informe. Vá primeiro pertinho, vai mais longe, depois vai um pouquinho mais longe, depois já vai de avião, né? Vai perdendo medo, porque muitas vezes a gente fica com medo. Ai, meu Deus, aquele lugar, será que é tão longe? Mas vai no mais perto na primeira vez, vai assim, perdendo esse medo. Vale Sim. muito a pena, né? Vale muito a pena viajar. E da tua experiência, né? Como tu comentou que vocês gostam sempre de comprar com a agência, isso que é tudo certinho. Sim. Isso também dá essa segurança Sim, a mais, exatamente. Né? Assim, ó, eu e meu esposo, a gente já não está em idade, assim, de fazer muitas aventuras, assim, loucas, né? Então, a gente procura bastante segurança, né? Apoio, né? Se precisar, a gente praticamente nunca precisou de nada, então, para ver como as viagens dão certo. Pode passar algum perrenguezinho, aeroporto, a língua, né, às vezes, mas nada assim que não se resolva ali mesmo. Mas saber que alguém está lá 24 horas esperando o teu telefonema, que se alguma coisa deu errado ele vai te ajudar, é muito importante. Sim. Né? Então assim, ó, e tu sair com um roteiro, saber a hora que tu vai, a hora que tu chega. Por exemplo, esse do Marrocos, né, que tu pega um ônibus em Madrid, vai até um lugar, de lá troca de ônibus no meio do nada, que tu nunca conheceu, tu não conhece ninguém lá, e aí tudo certinho, o ônibus está te esperando ali e dá tudo certo, isso é muito bom. Isso vale legal. muito a pena, né? Vale muito a pena tu ter essa segurança em viagem, né? Sim. Isso é muito, assim, é tranquilo, né? Tu sai de casa tranquilo que vai dar tudo certo, né? E uma curiosidade, muitos viajantes que conhecem assim, vários locais, enfim, costumam às vezes trazer alguma coisa específica de lembrança. O que tu costuma comprar em viagens? Tem alguma coisa que tu coleciona, enfim? Assim, ó, as primeiras vezes que eu viajei, eu já trazia mais coisas. E até porque as malas podiam ser maiores. Aí eu trazia mais coisas, mas eu tenho o costume assim de trazer lembrancinhas pequenininhas, né? E muito imã de geladeira, porque assim, ó, cabe na mala, cabe na bolsa. Aí eu trazia então lembrancinhas maiores, né? Mas agora sim eu trago coisas menores. Por exemplo, do Marrocos eu trouxe umas lamparinas, né? Trouxe um potinho assim com areia, né? Do deserto, né? Bem avermelhada. A areia do deserto, ela é bem diferente da areia daqui, assim, amarelinha, clarinha, né? É uma areia avermelhada. Uns camelinhos, assim, de pedra, talhados pelo povo dali, né? Então, assim, e procuro também, às vezes, comprar coisas das que moram no local, né? Isso é bem... Coisas que são únicas, né? Únicas, né? Únicas, exatamente. A pergunta que eu faço geralmente para todos os viajantes que vêm no programa é qual o teu próximo destino. Então, se tu já tem uma próxima viagem ou marcada ou planejando, ou se tem algum lugar dos sonhos, assim, que tu ainda gostaria muito de conhecer, Maria Cristina. Eu já tenho uma viagem programada para janeiro, tá? E já estou pensando em outra. Eu sempre estou à frente, né? Porque até tenho que ver condições financeiras, o tempo, a temperatura, o clima no lugar, né? Então tudo tem que ir pensando, né? Eu agora em janeiro, eu e meu esposo em janeiro vamos para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, né? Que é um Caribe brasileiro, né? E eu já estava pensando há mais tempo. E talvez agora a gente consiga ir, né? O ano que vem, eu não sei bem ainda, na Turquia. Né? Na Turquia também. É um país bem diferente, né? Também. Né? Mas tem, assim, ó, se pudesse, eu iria em todos os países, né? Porque tem vários, assim, que chamam a atenção, né? Claro, cada um é único, né? Cada um tem uma cultura, tem diversidade, né? Mas, assim, eu vou sempre pensando, e agora, e agora? Aí tem que ir adaptando, né? E vendo, né? Mas essas duas agora, assim, são as que estão... As próximas. Uma já contratada e a outra em pensamento. Sim. E a listinha dos sonhos, assim, já tem quais países? Tem vários. Tem ainda o Peru. Eu tenho os países dos Balcãs ali, Croácia, Macedônia ali também. A Grécia, né? Então, tem vários lugares. Um lugar, assim, que
é mais difícil, assim, mas um lugar assim, que eu acho muito interessante é a Islândia. Né? Mas eu não sei, é muito frio. Mas assim, é um lugar, Noruega ali também, sabe? Esses lugares assim são muito diferentes, né? Muito diferentes de nós aqui, ou dos que eu já fui, então seria uma viagem dos sonhos. Mas agora que a gente comentava antes, né? Começou, agora é difícil de parar, né? É difícil. E assim, ó, é que tu tá sempre planejando, aí tu já economiza para isso, tu já começa a mudar os teus costumes com gastos, né? Já não compra mais tanta coisa, não precisa mais tanto, não está trabalhando, né? Então tu já canaliza certas coisas já para viagem, né? Deixa de fazer algumas coisas, mas faz outras, né? Sim. Então acho que é um pensamento bem, eu acho assim, isso é uma coisa minha, né? Que a gente não leva nada, né? Então tem que aproveitar as coisas que se gosta. Sim. Antes tu comentava que tem tantas experiências aqui perto, né? Sim. Então nem necessariamente tem que gastar tanto. Tu pode viajar dentro dos teus recursos, não necessariamente, né? Não. Tanto que às vezes a gente faz viagens curtinhas aqui, inclusive com o Jefferson. Ele tem essas viagens de ônibus, todas foi com ele também. Né? Então tem programa para dia, assim, a quantidade de dias, como para valores em dinheiro, né? Para todos os gostos, bolsos, né? Tem várias coisas. Com certeza. Maria, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, de contar as tuas experiências. Com certeza acho que vai inspirar muitas pessoas. Eu que agradeço o convite, Paola. Agradeço também a Rádio Arauto, né? Foi um prazer imenso estar aqui contigo. Um prazer te receber também. A nossa convidada do Destino de hoje, então, a Maria Cristina da Fontoura Gomes, aposentada natural de Cachoeira do Sul, moradora aqui de Veracruz, contando as suas experiências. Esse episódio vai se encerrando agora, mas daqui a pouco ele está disponível lá no Portal Arauto, em áudio, também no Arauto Play, no YouTube, em vídeo, se você quiser conferir, assistir de novo, compartilhar. E por lá você encontra os relatos dos outros viajantes que já passaram por aqui. São mais de 60 episódios do Destino com vários relatos diferentes de viagem. E se você gostaria de participar aqui com a gente, contando a sua experiência de viagem também, a gente adoraria te receber. Até a semana que vem e até mais!